Bom dia, pessoas inteligentes que acompanham aqui meu canal e gostam de acompanhar o movimento dos astros e se organizar semanalmente aí de acordo com o movimento das coisas e começar a tentar entender como é que as coisas funcionam, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Eu sou Léo Veras, eu sou astrólogo e sejam bem-vindos a mais um boletim semanal, Café com Estrelas, onde eu tomo café e falo das estrelas. Hoje eu tô aqui com um convidado especialíssimo pro nosso programa, o Pablo. Diz aí pra galera, Pablo. Oi, galera. E sejam bem-vindos, seja muito bem-vindo, Pablo, também. É uma das semanas mais agitadas do ano de 2020, tá? Eu não sei se tem alguém preparado pra isso, mas a gente vem atravessando aí umas semanas um pouco mais calmas e um pouco mais tranquilas. E agora a cara do Pablo, vocês têm que ver a Oi. cara do Pablo. Calma. Umas semanas que botaram a gente pra sentar e pra sentar também. Pra pensar sobre a vida. Agora a gente vai começar a sentir um pouco da mudança das lentes, né? Da visão sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque a quantidade de planetas que está se mexendo nessa semana é incrível. A começar que hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro, a gente tem um eclipse solar no signo de Sagitário, e eu ouso dizer que é um dos eclipses mais importantes do ano. Talvez o segundo mais importante do ano. O primeiro foi lá em Câncer, lá em junho, julho. Vou falar mais especificamente quando eu chegar na segunda-feira. E, além disso, ainda temos Vênus entrando no signo Sagitário, Lua Nova em Capricórnio. Lá na quinta temos Saturno finalmente mudando de signo para Aquário. Júpiter entrando no signo de Aquário lá no fim de semana e Mercúrio entrando no Capricórnio lá no domingo. Tipo assim, tudo que não aconteceu na semana passada vai acontecer de uma vez essa semana, tá entendendo? É uma semana de lua nova, né? A semana começa nova agora no signo de Sagitário, a fase nova começa com eclipse, que é quando a lua encontra o sol, que é basicamente isso que é a lua nova, quando começa, só que agora ela vai fazer vai se posicionar tão exatamente em frente ao sol que vai tapar a luz dele. A gente vai conseguir ver aqui numa parte do Brasil, você sabia disso? Aqui numa parte do Brasil a gente vai ver, lá no sul a galera vai ver, e é hoje lá para 1 hora da tarde, e aqui no Rio de Janeiro dizem que a gente vai conseguir ver 30% da sombra. Não sei se isso vai fazer diferença na nossa vida. Mas, astrologicamente, isso faz, né? Vamos começar já pela semana aí, porque na segunda-feira nós temos esse eclipse acontecendo a 1 hora da tarde no signo de Sagitário. Ou seja, quem tem qualquer planeta, astro, ascendente, sol, lá no signo de Sagitário, vai estar sentindo mais esse eclipse naquele assunto. Então, quem tem Vênus em Sagitário, por exemplo, vai estar sentindo mais esse vigor, essa puxada de orelha, né? Essa chamada de atenção aí nos assuntos venusianos. Quem tem Mercúrio em Sagitário, principalmente lá pelo grau 20, vai sentir mais esses efeitos desse eclipse. Quem é sagitariano, então, deve estar com a vida assim, agitadíssima, sabe? Eu vou falar mais especificamente sobre isso no vídeo que eu vou postar lá no meu Instagram. Tá? Ele vai girar ao longo da semana toda, porque eu quero falar mais especificamente do eclipse. Mas a dica logo, desde cedo, já é: abandone, deixe para trás, não olhe mais para aquelas pessoas que se dizem donas da verdade, né? Que dizem que acham que sabem o que estão fazendo, que dizem assim: vem comigo que você vai se safar. Ou então assim: eu sei o caminho, vem comigo. Tipo assim, duvide dessas pessoas, não vai não, tá? Esse é o grande recado desse eclipse, na verdade. E isso, tipo assim, numa esfera mundial, numa esfera estratosférica, assim, global, a gente começa a partir desse eclipse a perceber os líderes, os políticos, né, as verdades que são inverdades, toda aquela projeção que a gente coloca em pessoas que se dizem à frente e dizem que sabem um caminho e vem comigo que eu tô certo. A gente vai começar a ver a ruína dessas pessoas e muita gente acordando e percebendo que não é mais por esse caminho, essa pessoa talvez nunca soubesse. Então a gente começa a ver notícias de jornal ao longo da semana de pessoas de verdades que vêm à tona, né, de políticos que não eram tudo isso que a gente imaginava, de líderes religiosos que começam. Isso tudo é um começo, tá? É um começo de processo. Não quer dizer que a partir de agora. Aleluia, exatamente. No nível mais individual, esse eclipse já fala mais do cunho da liberdade, né? Da esfera do quanto a gente se entende enquanto seres livres. E esse eclipse ele chama atenção, ele vai colocar algumas situações ao longo dessa semana de lua nova que faz a gente questionar o quão livre eu estou me posicionando, o quão autônomo eu sou, o quanto a partir da vontade eu já vou para a prática, né? Em vez de ficar pensando e mirabolando se eu devo
desculpas a alguém, se eu devo satisfações a alguém, se eu devo fazer as coisas de acordo com o que eu já tinha combinado com alguém, enfim, né? O trâmite, né? O balanço entre a minha liberdade ou eu devo fazer as coisas considerando um cenário ou pessoas. Esse vai ser o tema aí ao longo da semana inteira. Até porque a semana da de Lua Nova, ela começa em Sagitário e ainda vai passar em Capricórnio, vai passar em Aquário, vai passar em Peixes. Então ainda tem muitos assuntos aí para emergir, né, dentro da gente, que a Lua Nova é isso, né? São assuntos que emergem. Mas eu vou falar disso mais especificamente no meu Instagram, que eu vou fazer um IGTV só pra isso. Se você não me segue no meu Instagram, o link está na descrição, @VerasLeo. Perigo. Agora eu tô ouvindo você falar esse perigo. Eu tenho Vênus em Sagitário, então tô com medo do que vai ser a influência desse aqui pra mim. Pois é, o pessoal que tem Vênus em Sagitário, principalmente, aí vai sentir mais esse, no sentido de relacionamentos interpessoais. Não necessariamente de relacionamento amoroso. É claro que o relacionamento amoroso é um relacionamento interpessoal, né? Mas esse assunto da liberdade, das próprias regras, do quanto que você se abre mão das suas vontades para fazer as coisas dos outros. Isso está relacionado a quem tem Vênus em Sagitário e vai sentir o eclipse desse jeito, né? Quem tem Mercúrio em Sagitário já vai sentir em relação às próprias decisões da vida, os assuntos que vai tratar na semana. E aí tem que ver o planeta direitinho, né? Na terça-feira, dia 15 de dezembro, Vênus entra no signo de Sagitário. Então já toca mais, eu tô pegando legal nesse Vênus em Sagitário, porque na verdade a semana tá com esse tema Vênus em Sagitário. Então as nossas relações elas vão começar a passar por esse processo de discussão das regras das relações, né? Os limites das relações, o quanto que a gente se doa pelo outro, o quanto que a gente tem a energia para fazer pelo outro, tanto quanto a gente faz por si. E se é que tá fazendo por si, né? Porque tem isso também, e isso passa a ser uma pauta. Vênus vai ficar em Sagitário até o dia 8 de janeiro, então vai ser uma passagem bem rápida pelo signo de Sagitário, assim como o próprio signo é. Né, que é dessa velocidade toda de acontecimentos e o turbilhão de pensamentos e o turbilhão de acontecimentos do nosso dia a dia na rotina, todos relacionados às pessoas, né, aos relacionamentos interpessoais, aos nossos amigos, aos nossos familiares, às pessoas com quem a gente trabalha, e a gente vai sentir mais esse movimento mental das conversas, de querer entender um pouco mais as verdades dos outros. Altamente recomendado considerar o que o outro tem a dizer em relação ao que você está fazendo, porque quando Vênus está em Sagitário, a gente começa a fazer as coisas e caguei pros outros, né? Não sei se você passa por esse processo, mas eu passo bastante. E, tipo assim, esse é um ponto luminoso, na verdade, de Vênus em Sagitário, desse posicionamento, né? De você questionar essa liberdade e fazer, atuar dessa forma, né? Fazer as coisas sem considerar o que os outros vão achar, né? Seguir o seu caminho e deixa quem quiser falar, mas com responsabilidade, né? Sabendo o que tá fazendo, né? Não quer dizer que você vai matar alguém, sei lá. Né? Sabe, consciente da responsabilidade que é você agir com a sua própria autonomia e liberdade. Então, assuntos como aventura, inspiração, a troca de experiência um com o outro é super favorável, inclusive recomendado, inclusive reforçado pra, né, debater com os amigos, com a galera aí, nas reuniões de Zoom, porque a gente ainda não pode sair de casa. E tem uma parada muito legal de Vênus em Sagitário, porque Sagitário rege a verdade. E o sincericídio tende a emergir nesse período, né? Então vamos ter muita responsabilidade com as coisas que a gente fala pros outros, tá? Porque Sagitário rege a verdade, a justiça, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Então Vênus em Sagitário, ou a gente tende a pegar a dor do outro e se vingar por conta própria, ou então falar as coisas pro outro sem responsabilidade do que tá falando, uma crítica que não foi bem construída, enfim, né? Deu pra mim. A gente tá adorando essa plantinha aqui, tá colocando super a minha verdade, o meu nível sagitariano de postura, de posicionamento enquanto professora. Eu tenho uma planta no meu cenário, isso quer dizer que o que eu falo tem credibilidade. Não apenas isso, na terça-feira, dia 15 de dezembro, a Lua entra no signo de Capricórnio. A Lua nova em Capricórnio, então esse tom do compromisso com as relações, ele vai ficar bem das nossas caras, né? O debate das relações, o debate das nossas amizades, o questionamento se está fazendo bem eu me relacionar com um certo tipo de pessoa vai vir bastante à tona. Porque a Lua nova em Capricórnio é um novo compromisso que se faz consigo mesmo. Né? Vênus em Sagitário é o consigo mesmo. Então a proposta, né, a provocação é
trazer essa percepção do compromisso com a própria responsabilidade de cuidar de si mesmo. Que a gente já vem falando, né? Quem acompanha aqui o boletim, os astros que eu venho postando aqui na internet, vê que as últimas energias, elas vêm tratando esse lugar do autocuidado enquanto forma de, se eu não me cuidar, eu estou me agredindo. Então a gente vê esse compromisso com o autocuidado mais forte nessa semana. Quarta-feira, dia 16 de dezembro, temos notícias boas, na verdade. A gente tem quer dizer, boas porque na verdade é a última vez que a Lua vai encontrar com Júpiter, Saturno, Plutão e Capricórnio. Até porque é a última vez que a Lua vai encontrar com eles, porque eles vão entrar em Aquário ainda essa semana. Então é assim, Saturno, Júpiter e Plutão são os culpados disso tudo que está acontecendo no nosso planeta, né? Eles são os causadores disso tudo, porque Capricórnio é estrutura, Saturno é reconstrução estrutural, ele está em casa, Júpiter está nesse ensinamento de reconstrução de uma estrutura saudável, Plutão é a destruição. Então, e a Lua, quando ela encontra esses planetas uma vez por mês, há 12 meses, a gente fica renovando essa reconstrução ao longo do ano todo. E essa vai ser a última vez que ela vai encontrar com essa galera toda em Capricórnio. Então essa é a boa notícia, no sentido de que é a última vez. Mas a interpretação é de que, como é a última vez, vale... E é uma lua nova, né? Então vale a percepção de se compromissar com tudo aquilo que você construiu até agora, todas as pessoas que você deixou de falar até agora, todos os trabalhos e os projetos que você aceitou de fazer até agora, porque tem a ver com sua missão de vida, com aquilo que os lugares que você quer alcançar na vida, que tem a ver com seus objetivos de vida, entendeu? A lua nova, nesse sentido de Capricórnio, tem tudo a ver com esse compromisso que eu falei de terça-feira, que é do autocuidado, do compromisso com o que você tem firmado com você mesmo. E todos esses compromissos que você vem reafirmando uma vez por mês ao longo dos últimos 12 meses, eles vão vir uma última vez vão aparecer na sua frente para você assinar o contrato e dizer, é isso mesmo que eu quero. Tudo isso que foi derrubado na vida, tirado da minha vida, é isso mesmo que eu quero, isso vai fazer bem pra mim. E o olhar positivo da temporada sagitariana, né, a visão otimista, ela deve ser exaltada nesse momento, porque a gente tem que confiar muito no que a gente tá fazendo, porque é o que eu fiz até agora. Se tem alguma coisa errada, eu tenho que parar tudo agora e começar do zero. Então eu espero que tudo que eu tenho feito até agora foi pra bom, foi pra positivo, né? Então a gente tem que manter esse otimismo, porque senão como é que a gente vive? Tem um desafio específico desse posicionamento, que a Lua vai encontrar esse último encontro desses planetas em Capricórnio. A Lua vai fazer uma quadratura com Marte. E a quadratura é uma desarmonia, e o Marte, enquanto desafio, fala da pressa, né? E Capricórnio não fala de pressa. Capricórnio fala da construção com o tempo, das coisas no seu devido espaço, com a disciplina e dedicação, e não é aquela coisa assim, né, cuja sombra é, inclusive, demorar tempo demais para construir as coisas, né? Então, a desarmonia entre Capricórnio e Áries, né, e Marte, é justamente esse contrabalanço entre a pressa, a ansiedade de fazer as coisas logo, de ver a vida movimentando logo, enquanto a Lua mesmo está afirmando, tipo, calma, as coisas levam um pouco de tempo, precisa de dedicação, precisa de disciplina. E mesmo assim, internamente, ninguém aguenta mais, né? Já tá todo mundo com pressa de movimentar a vida aí, que tá todo mundo com a vida meio parada, todo mundo com a vida meio pro alto, e a gente tá com uma certa pressa de mover as coisas. Então, esse é só um tom para quarta-feira, né? A quarta-feira desse nível de ansiedade de querer mover logo, mas a Lua pedindo pra gente ter um pouco mais de calma. Quinta-feira, dia 17 de dezembro, a gente tem uma notícia muito boa. Saturno sai de Capricórnio. A gente tem que ver o Pablo comemorando, gente. Saturno sai de Capricórnio finalmente. E ele entra no signo de Aquário, né? Inclusive, eu já ouvi muita gente na internet falando que a gente vai ter um gostinho da era de Aquário, porque Saturno e Júpiter vão sair de Capricórnio e vão entrar em Aquário na mesma semana. E Saturno vai ficar em Aquário pelos próximos 2 anos e meio, né? E Júpiter vai ficar só até maio, que ele vai entrar em Peixes, e já eu falo sobre isso. Mas o fato de que Saturno, que dá o tom da grande destruição social, tá saindo de Capricórnio, né? Capricórnio, logo aquele que rege a estrutura social, a própria estrutura da política e a estrutura hierárquica de como a sociedade é construída. Saturno, ele passa sempre aquela foice e deixando tudo aquilo que não tá firme na sua destruição, né? Vide tudo que a gente está passando. E só continua
aquilo que Saturno permite, aquilo que a foice de Saturno não destruiu, porque significa que tá firme, que tá bem, que tá de pé. Nem sempre isso é bom, né? Tanto que Bolsonaro tá aí de pé, né? Como? Né? Como? Isso indica algum certo tipo de firmeza, e eu não sei como, não sei explicar. Mas assim, nem sempre o que tá firme é necessariamente bom. Mas as coisas, o grande teste de Saturno é exatamente saber se as coisas estão bem estruturadas, né? Enquanto isso, Saturno vai para Aquário e aí ele começa a desestruturar, né? Passar sua foice e provocar essa destruição num lugar muito mais menos político e mais social. A gente sai de uma reestruturação política e que envolve figuras de hierarquia, presidentes, governadores, senadores, essa galera aí. Inclusive os chefes, né, os nossos chefes dentro do ambiente de trabalho também tem a ver. Aqui a gente está com a forma de trabalho, né? Inclusive, a forma como o nosso trabalho estava acontecendo, ele foi completamente destruído, a gente teve que se reinventar. E agora ele vai entrar em Aquário e a questão social vai ficar mais séria, porque deixa de ser um assunto de poderio, judiciário, não sei o quê, para virar uma questão humanitária, uma causa social, como o feminismo, LGBT e o racismo e o combate a tudo que vai contra todas as lutas, todas as batalhas que essas causas humanitárias e sociais vêm enfrentando, vai se tornar mais acirrado, vai se tornar mais intenso, em que, na verdade, percebendo que o cenário sociopolítico econômico não está muito bem estruturado, a gente vai perceber que a gente precisa se juntar muito mais enquanto pessoas, enquanto cidadãos, porque se a gente for depender, né, do governo, a gente meio que tá solto no universo, né? Bom, no mesmo dia a Lua entra no signo de Aquário, então no tom assim mais da rotina do cotidiano a gente vai perceber mais pessoas entrando na nossa vida, conversando com mais pessoas. É uma semana em que a gente vai ver uma movimentação social na nossa vida muito intensa. Pessoas entrando, pessoas saindo, gente lá do fundo do baú ressurgindo, entendeu? Mandando mensagem. A gente vai ver assim uma movimentação social bem mais intensa. Se isso é bom ou ruim vai depender do que você faz com essas pessoas que aparecem na sua vida. Como é uma semana de lua nova, eu recomendo deixar o passado para trás. Tá? Fica só essa recomendação. Vênus em Sagitário olha para frente, entendeu? Seta olhando para frente, entendeu? A gente tem que... Gente, é pra frente que se anda, entendeu? Não tem porquê. É pra frente que se anda. Mesmo os retrógrados é porque é pra resolver coisa, pra andar pra frente, entendeu? Não tem por que ficar voltando as coisas do passado. O que já foi, já foi. É isso. Eu vou encerrar o caso aqui. Sexta-feira, dia 18 de dezembro, é um limbo no espaço-tempo, na verdade, porque no meio de uma semana agitadíssima, como vocês podem perceber, vai ser um dia calmo, vai ser um dia tranquilo. Vai ser um dia que a gente vai poder relaxar e não ter que enfrentar mais um processo intenso, espiritual, mental, psíquico, emocional. E vai ser um dia onde as coisas elas vão se manter onde elas se encontram. Tá? O que é bom. Numa análise, já que a gente, se quiser fazer uma análise mais subjetiva, vai ser a primeira vez no ano em que a gente vai ter uma posição de locomotiva no céu. Você sabia que os astros têm posicionamentos, têm formas de se comportar. Chique. Muito chique, muito chique. Uma delas é a locomotiva, e como o próprio nome diz, é como se fosse um trem, né? Onde tem um astro atrás do outro, um puxando o outro, formando uma espécie de locomotiva, um trem, né, andando no céu, em que a gente tem planetas no signo de Sagitário, no signo de Capricórnio, no signo de Aquário, no signo de Peixes, no signo de Áries, no signo de Touro, Urano tá lá em Touro, e no signo de Gêmeos. Quem tem Gêmeos? Deixa eu ver aqui rapidinho. O nodo norte está lá em Gêmeos. E isso é uma locomotiva, né? E, na verdade, todos esses astros que eu comentei aqui, eles se referem muito mais ao entendimento, ao acolhimento de que existem coisas que são muito maiores, muito superiores, que vão além de mim. Porque quando a gente está falando dos 6 primeiros signos, a gente está falando de Áries, a gente fala do meu movimento, do que eu faço da minha vida, a gente está falando de Touro, fala da minha construção, Gêmeos fala do como eu interajo com o meio ambiente, Câncer fala do meu emocional,
Leão fala de quem sou eu. Virgem fala de como eu organizo a minha vida e o que eu faço com tudo que eu já fiz até hoje. Libra, a gente começa a entender que existe um outro e aí considera o outro na vida. Escorpião mata esse ego, é o famoso signo da morte porque mata o ego. E aí, a partir de Sagitário, as coisas, os assuntos são muito maiores do que do que eu faço, o que eu sinto. Sagitário fala de religião, de filosofia, de assuntos subjetivos, universidade. Aquário fala de sociedade. Capricórnio fala de políticos, de sucesso profissional, do movimento da carreira, de construção, de devolver alguma coisa para o mundo. Peixes fala de transcendência espiritual, uma empatia que não mede esforços para fazer as coisas pelos outros, causas humanas. Então, assim, esses são signos que falam da compreensão de que existem coisas muito maiores do que o que eu faço, do que o que eu sinto. Claro que o que eu faço, o que eu sinto são tão grandes quanto, tão importantes quanto, mas a gente está falando de uma esfera externa, né? Então a sexta-feira ela vai estar nesse lugar mais filosófico, de compreensão do mundo de lá fora, do mundo, o que eu posso fazer para ajudar, enfim, entendeu? É um dia filosófico, é um dia mais calmo no meio de uma semana tão agitada, sabe? Sábado, dia 19 de dezembro, cara, o ano tá voando. Tipo, o ano acabou, né? 19 de dezembro, Júpiter entra no signo de Aquário. Aí, finalmente. Na verdade, Júpiter, ele custou andar em Capricórnio, ele demorou, tipo, 1 ano em Capricórnio, e ele vai ficar, tipo, 5 meses em Aquário. De repente, ele decidiu ter pressa na vida, né? E agora... e, tipo assim, Júpiter, ele dá o tom do ano, né? Ele geralmente, ele costuma ficar 1 ano por signo, né, em cada signo. E ele dá o tom de como vai ser, quais são as oportunidades que vão aparecer, que tipos de viagens vão acontecer naquele ano, os movimentos das pessoas, se elas vão se movimentar muito, movimentar pouco, se vai ser um ano mais comprimido, se vai ser um ano que vai levar 10 anos em um, né? O Júpiter é o que vai dar o tom do ano. E no fato dele entrar no signo de Aquário, indica que, não, mais que isso, o fato de que ele fica 5 meses apenas no signo de Aquário, significa que ele está com pressa. E a pressa, ela pode ser inimiga da perfeição, né? Porque Júpiter fica em Aquário até o dia 13 de maio de 2021, aí ele já entra em Peixes, e aí em junho ou julho ele já fica retrógrado, porque ele foi com tanta pressa. Ele já vai ter que voltar atrás para voltar para resolver as coisas. E aí lá em outubro ele já volta para Aquário, entendeu? Ele foi para Peixes, entendeu? Que confusão, só porque teve pressa. Então, assim, o grande recado desse Júpiter já é, tipo assim, calma, gente. Não é porque a gente saiu de Capricórnio que as coisas vão se resolver. Na verdade, as coisas vão, a partir de agora, a gente vai precisar agir com muito mais racionalidade, porque Aquário é um signo de ar mais racional de todos. Então, a gente vai precisar agir com prestar mais atenção nas coisas do nosso dia a dia, as coisas que a gente faz, os propósitos das coisas que a gente faz no nosso trabalho, se é isso mesmo que eu gostaria de estar fazendo, se tem um propósito maior ou só é pelo fato de, sei lá, pagar as contas no final do mês, que já é um propósito muito bom, né? Conseguir pagar as contas no final do mês. Então, assim, ter esse propósito, ter essa meta bem estabelecida é bem legal. Como é o signo de Aquário que a gente está falando, é importante a gente trazer a causa social, o auxílio social a partir daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas relações. Eu ainda vou falar muito de Júpiter em Aquário, porque isso é um posicionamento que vai ficar até maio. Eu ainda vou voltar nesse assunto, ele ainda vai fazer posicionamentos bem importantes. Mas só pra gente entender que pro sábado, no nível pessoal, esse é um ótimo posicionamento para você fazer uma lista de coisas que você quer alcançar na sua vida, né? Novos horizontes que você quer expandir. Afinal, Júpiter fala de expansão. A gente está falando de uma semana de eclipse solar em Sagitário, que fala de expansão. A gente está falando de Vênus em Sagitário, que fala de expansão. Então, essa semana é uma semana fértil para crescimento de qualquer coisa que você queira. Se você fizer uso desse tom mental, racional, crítico, você vai ser ajudado, na verdade. Não é uma semana para agir de forma muito passional, aquela paixão que só vai. O tom jupiteriano, quase que, né, já entrando aqui em Aquário,
traz essa necessidade de você vai ser beneficiado se você agir de forma bem calculada, inclusive com o intuito de ajudar outras pessoas também, de acolher outras pessoas também. Enfim, a única parada aqui, o único negócio para prestar atenção é ter esse cuidado com a expansão aparente, né, que é a sombra disso tudo. Achar que tá fazendo bem quando não tá fazendo tão bem assim. Achar que tá ajudando o próximo quando na verdade tá cobrando o outro de fazer alguma coisa que o outro nem tava precisando. Entende? Existe um lugar de expansão aparente que é esse posicionamento, né? Ele ainda vai entrar em peixes porque ele vai ter pressa, então não é o momento de ter pressa. E aí ele vai ficar retrógrado, vai voltar para aquário, aí ele vai ficar direto, aí vai para peixe de novo. Então a gente já viu que o tom do ano que vem vai ser esse vai e vem. Vai ser alguns arrependimentos que a gente vai passar por uma questão de decisões que foram tomadas em cima da hora, enfim. Sacou, né? E no domingo, né, não esquecendo do dia importante, que a gente vai ter um posicionamento que ele talvez seja menos filosófico, mais prático. Mercúrio vai entrar no signo de Capricórnio. No meio de uma temporada tão fogosa, a gente tem uma puxada de orelha aí, uma chamada de atenção pra gente trazer um tom de realismo pro nosso dia a dia. O próprio domingo ele já vai trazer essa provocação para trazer o tom de realismo em relação aos planos que você anda formando na sua semana. O que você está planejando aí pro seu Natal, né? Pro seu Ano Novo. Se você está pensando em viajar no Réveillon ou passar o Natal com os familiares, ou se você está fazendo planos que não deveria estar fazendo, o Mercúrio em Capricórnio coloca esse tom de preste atenção aí, existe toda uma realidade social, econômica, uma conjuntura que você deveria considerar se realmente é o momento de você fazer isso que você está planejando, né? Afinal, Mercúrio em Capricórnio é é claro que existe um realismo excessivo que pode ser um pessimismo, né? Não é esse lugar capricorniano que a gente quer entrar. Mas é importante trazer esse intelecto do realismo, né? De ser... cuidado para você não planejar uma viagem para as Arábias e, tipo assim, você ficar 3 anos pagando por essa viagem, quando na verdade a gente já viu que não é o momento de tomar decisões passionais, né? Pra gente ter bastante a mão na consciência e agir de forma mais racional. No sentido geral, né, como o Mercúrio vai ficar em Capricórnio até o dia 8 de janeiro, então é uma breve passagem por Capricórnio, inclusive ele vai ficar retrógrado em janeiro, né? Então a gente já vai se preparando aí, já vai se organizando para antes que o Mercúrio fique retrógrado, a gente já organiza a nossa vida, tá? Então fica aí a dica. As pessoas elas vão sentir a necessidade maior num compromisso interrelacional, no que se combina aí no dia a dia, né? No que a gente vai fazer no fim de semana, o que a gente vai conversar aí, os contratos que a gente assina um com o outro, nas conversas que a gente tem. Esse é um posicionamento que traz um tom de seriedade, as pessoas começam a sentir a necessidade de colocar a mão na consciência mais vezes, né? E por isso a vida vai provocar isso. Se esse posicionamento aqui indica que as pessoas vão perceber que precisam tomar mais consciência sobre o que está fazendo, isso é um indício de que ninguém está com consciência do que está fazendo, né? Esse é um indício de que as pessoas estão fazendo a coisa meio jogada, entendeu? E o Mercúrio em Capricórnio chama atenção para tipo, faz as coisas direito, tá? Não perde a linha não, só porque os planetas estão começando a sair dos signos que falam de seriedade. Então fica essa chamada aí também desse posicionamento. No mais é isso, gente. Falei da semana toda, semana agitadíssima. Eu tentei fazer uma coisa mais concisa, porque na verdade quanto menos posicionamentos, mais a gente consegue elaborar, e quanto mais posicionamentos, faz mais sentido a gente ser mais direto, né, na interpretação, porque senão a gente consegue ficar aqui 2 dias falando só de cada um desses posicionamentos. E, né, sem tempo, irmão. Entendeu? Sol tá em Sagitário, tá todo mundo em Sagitário, tá todo mundo com uma certa pressa, apesar de que a gente viu que pressa não é o momento. Mas, tipo assim, eu achei mais inteligente fazer essa análise de uma forma um pouco mais concisa. Algum comentário final que você gostaria de contribuir aí para os meus seguidores que eles já acompanham aqui? Fala para eles que a pandemia não acabou só porque eles estão cansados. Inclusive porque para você conseguir ter outros natais e réveillões, é bom que você cuide desse em específico e fique sozinho na sua casa com os seus, não faça festas. Mercúrio em Capricórnio, hein? Bota a mão na consciência, hein? No mais é isso, gente. Eu falei aqui da semana inteira, tintim por tintim. Vou deixar aqui na descrição separado por índice, como eu sempre faço. Me acompanha lá no Instagram, porque eu vou falando tintim por tintim de cada um desses posicionamentos. Eu posto todo dia sobre cada um desses posicionamentos.
O link vai estar na descrição. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com aquele seu amigo que está passando por uma semana agitadíssima e gostaria muito de entender por que as coisas estão acontecendo daquele jeito. E é isso, gente. Vamos com calma, um dia de cada vez. O Ogum já venceu, então a gente não precisa entrar em desespero. A gente mantém a nossa fé aqui nesse momento. É nesse momento de fé, é nesse momento de desespero que a gente conta com a fé. Vejo você no próximo vídeo e tchau!